Opa, mais uma vez aqui de volta, Pastor Arilson Almeida, com o canal Aprendendo com a Palavra. Tenho uma mensagem de Deus para os nossos corações este dia, mas antes de começar a ministrar, peço a vocês que compartilhem nossos vídeos, deixa o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para que quando nós colocarmos o vídeo novo, você possa estar sendo notificado pelo YouTube. E quero este momento aqui compartilhar uma mensagem maravilhosa de Deus para os nossos dias. Nós temos visto muitas pessoas frustradas, muitas pessoas sendo alvejadas por revelações, por profecias de grandes promessas e de grandes planos para a vida dessas pessoas. Embora Deus possa ter, sim, com certeza eu não duvido. Mas se existe uma palavra central, uma promessa central na Bíblia Sagrada, o primeiro plano de Deus para o ser humano, a qual o próprio Senhor pede. Eu vou correr aqui, fazer aqui uma mensagem que não seja muito comprida, né? Eu quero trazer uma mensagem hoje que poucos têm pregado, a mensagem do reino. E esta mensagem foi a primeira pregação de João Batista e a primeira pregação de Jesus também. Observe muito bem que o texto de Mateus capítulo 1, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 1 e 2 diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Observe muito bem essa mensagem que Mateus escreve por intermédio da história de João Batista. E vamos agora para o capítulo 4, do versículo 17, que diz assim: Desde então começou a Jesus a pregar, a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a primeira mensagem, a primeira ordem, a primeira mensagem de Deus para os nossos dias, não só para os nossos dias, os dias anteriores que se passaram, que o povo não queria se arrepender. O primeiro passo para que haja manifestação de Deus em nosso favor se chama o arrependimento. Pregar arrependimento hoje é dolorido, porque se arrepender é não fazer mais as coisas erradas que outrora nós fazíamos. Arrepender é abandonar as velhas práticas. Então, o primeiro chamado do reino refere-se a arrependimento. E as implicações do arrependimento bíblico são três. Primeira é renúncia e reversão. Renunciar é você deixar, é justamente aquilo que eu iniciei a falar. O salmista Davi diz que nós precisamos confessar os nossos pecados e deixar, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus. Os que confessam e deixam, alcança a misericórdia do Senhor. Confessar e deixar é se arrepender. Se nós confessarmos e não deixarmos, não há arrependimento e não há céu para nós. Então a palavra de Deus hoje quer nos despertar para este momento. Essa promessa de arrependimento, desde o início do Evangelho, Deus vem falando sobre isso. E o povo parece que não entende, só quer promessas de prosperidade. A promessa para nós nos arrependermos é vida eterna. Se houver arrependimento, há salvação. Observe muito bem que renunciar hoje é uma das dificuldades que o povo da igreja tem. Eu estou pregando para os evangélicos, e os que forem ouvir também esta mensagem, entenda. Se porventura você tomar a decisão de servir a Jesus Cristo, é por esse caminho. Renunciar o pecado, renunciar às velhas obras que operam ainda em você, mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo, entre aspas, dizendo que está servindo ao Senhor. Renunciar é tirar o pecado, tirar o erro que há em você. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade em fazer renúncias, em renunciar às coisas que do mundo elas trouxeram. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17 é bem claro: os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Quando nós estamos aqui para servir a Cristo, o primeiro pedido para nós é nos arrependermos. Arrependimento é renunciar, abandonar a prática, reverter a nossa situação. Suponhamos que quando nós éramos do mundo, nós caminhávamos para uma direção. Digamos que íamos a favor da maré.
e não tínhamos muito esforço para caminhar, porque a própria água nos levava. Tirei precisava remar, porque o próprio curso do rio nos levava. Esse era nós quando nós não tínhamos Jesus, quando não conhecemos a palavra de Deus. Agora que nós conhecemos a palavra de Deus, agora a gente tem que vir remando. Agora é contra a maré, é contra as nossas vontades, é remando para refazer a nossa trajetória. Todos os erros que nós cometemos, nós temos que voltar refazendo, corrigindo, nos arrependendo, renunciando. Por isso que o reino dos céus, o Senhor diz que a porta é estreita. Muitos procurarão e poucos encontrarão. Porque poucos querem renunciar. Poucos querem andar revertendo o seu caminho, melhorando o seu caminho. Precisamos aprender com a palavra. Se não houver arrependimento, não há céu. Então essa é uma implicação que nós aprendemos por intermédio da palavra arrependimento. É renúncia e reversão, refazer a história, refazer o trajeto, refazer a sua vida. E eu vou pular a mensagem para que não fique muito longa. E a outra é submissão. O que é submissão? É a capacidade de mudar. Se nós não nos submetermos à palavra de Deus, nós não vamos ter a capacidade de mudar. Por quê? Porque nós não vamos estar aceitando as orientações da Bíblia para a nossa vida. Não queremos nos submeter à palavra de Deus. Aquilo que a palavra nos pede para nós mudarmos. Aquilo que a palavra nos pede para nós deixarmos. Se não houver submissão à palavra ou ao próprio Deus, não temos capacidade de mudar. Porque o homem, ele só pode mudar por intermédio da palavra de Deus. O homem só tem capacidade de mudar por intermédio da palavra de Deus. Se você não se submeter à palavra, não se submeter a Deus, você nunca terá capacidade de mudar. O seu trajeto não será melhorado. A sua vida não terá renúncia. A sua vida continuará na mesmice. Você está na igreja achando que está servindo a Deus e não está. Porque nós precisamos nos submeter a Deus. Submeter às suas ordens, submeter ao seu evangelho, submeter às suas doutrinas, os seus ensinos, às suas orientações. Se nós não temos capacidade de nos submeter à palavra de Deus, não haverá capacidade de mudar em nós. Porque os nossos entendimentos não nos mudam, os nossos pensamentos não vão nos mudar. O que muda o ser humano é a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, e essa verdade é praticada em nossa vida, nós somos mudados. Muda o pensamento, muda a fala, muda as vestes, a forma de viver, muda tudo. Porque existiu uma submissão, existiu uma obediência, existiu a vontade de querer mudar para melhor. A capacidade de mudar só vem por intermédio da submissão. Se submeta a Deus, submeta-se à palavra de Deus genuína, a palavra que vai orientar você ao céu. A palavra que vai libertar você das prisões do pecado, das prisões que te prende. E nós precisamos aprendermos o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus é o único só, é a salvação. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus na cruz do Calvário foi sacrificado. E ao terceiro dia ressuscitou, para trazer salvação para a humanidade. E se não houver arrependimento, se não houver submissão, não haverá salvação. Não é só estar participando de uma igreja, de um corpo, ou de um coral, ou cantar, ou pregar a palavra. Não, isso não salva. O que vai nos salvar é nos submeter à palavra de Deus. É nos submeter a obedecer à palavra de Deus. E uma outra implicação que aplica-se para o arrependimento se chama adaptação. Nos adaptarmos a uma nova vida. Nos adaptarmos é a capacidade que temos para continuar. É uma vida santa. É uma vida que não existe pecado, mesmo que exista, mas são pecados que todos nós somos pecadores de fato. Mas a adaptação ela é contínua. Ela é algo que nós vamos aprendendo na caminhada. Ou seja, não existe nascimento para o reino sem escutar o chamado para a salvação. Não existe nascimento se não houver renúncia aos pecados e voltando-se do pecado para Cristo, o Salvador. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Tem que se arrepender e se converter. Se arrepender e não se transformar, não apaga esse pecado. É a Bíblia que diz: arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender é abandonar o pecado e não fazer. Tem pessoas que se arrependem por um período, mas depois faz. Esse não se arrependeu e nem se converteu. A palavra junta é arrependimento e reversão. Arrependimento e converter. Se converter é transformar-se de um ser para o outro. Digamos, vou dar um exemplo aqui. Quando tinha um CD em MP3, depois da evolução, passou-se a converter de MP3 para MP4. E uma vez convertido para MP4, esse MP4 não pode mais ser convertido para MP3. Ou seja, é irreversível o retorno. É aquilo que Jesus diz: aquele que já meteu a mão no arado, olhar para trás não é apto para o reino dos céus. Nós temos que nos arrepender e nos converter para que sejam apagados os nossos pecados. Esta é a orientação de Deus, ou a mensagem do reino para a nossa vida. Se não houver arrependimento, e se não nós nos convertermos verdadeiramente, não haverá salvação para nós. Se nós formos olhar a palavra converter, pode ser transformar em uma metamorfose, a transformação de um lagarto para uma borboleta. Primeiro ele entra em um casulo, ele fica um período lá, esperando o tempo da metamorfose, da transformação. E nesse período, quando ele sai uma linda borboleta transformado. Só que agora, de borboleta, ele não pode voltar a ser mais aquele largato velho feio que outrora era, não. Esse largato velho feio que outrora era nós. Só que agora, como nós nos arrependemos, vamos nos converter, vamos nos transformar em uma linda borboleta de Deus. Que até o menino da voz da verdade que fala sobre isso, borboleta de Deus. Então nós precisamos converter a nossa vida, melhorar a nossa caminhada, estar diante de Deus, nos submetendo à sua santa palavra de Deus. E não há crescimento no reino sem obediência. Aleluia. Não há crescimento na palavra se não houver obediência. Não há crescimento no reino se não tiver obediência. Esses são os mandamentos que o próprio Jesus manda. Nós lemos o capítulo 4 de Mateus, que próprio Jesus pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregava a mensagem do arrependimento também. Ele falava acerca do reino, falava acerca, aleluia, de um reino que vamos herdar, aleluia, por herança da sua morte. Mas para alcançar esse reino, nós precisamos nos arrepender. No livro de Tiago, do capítulo 1, versículo 21, capítulo 1, versículo 21, diz assim: pelo que rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra de vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Escute só a orientação de Tiago: recebei, ou seja, rejeitando toda a imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra vos enxertada. Enxertar a palavra é entranhar em você. Esta palavra enxertada, quem vai dar crescimento a você é quando você enxerta a palavra em você. É como você pegasse um pedaço de laranja, ou um galho de laranja, e enxertasse no limoeiro. Quem vai dar crescimento, aleluia, aquele galho que foi enxertado é o pé de limoeiro. E se nós não recebemos a palavra, enxertar em nós, ou nós enxertarmos na palavra, não haverá crescimento. Nós precisamos rejeitar. Rejeitar significa se arrepender. Toda malícia, todo acúmulo de malícia, engano. Aí ele diz no 22, sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. A palavra de Deus se ouve e se pratica. Não adianta eu ir na igreja para ouvir. Eu vou ouvir uma palavra hoje. Eu vou escutar uma mensagem hoje, mas a mensagem tem que surtir efeito nas nossas vidas. Tiago diz, ouvinte e praticante da palavra de Deus, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e a liberdade nisso persevera, nem sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado ao seu feito.
esta é uma mensagem do reino de Deus para a nossa vida, para o nosso bem, para o nosso refrigério, para a nossa salvação. Aleluia. E se nós não estivermos ouvindo e praticando, eu sinto muito, eu vou falar, a tua caminhada para a igreja é vã. Você precisa entender que para você chegar ao céu, você precisa ouvir e praticar a palavra de Deus. Observe bem, não existe aumento de frutos como cidadão do reino sem disposição para ajeitar a correção e a orientação do Espírito Santo. No livro de Efésios, do capítulo 4, versículo 30, diz que o Espírito Santo, ele se entristece, ele fica triste. Sabe por que ele fica triste? É porque ele quer ver o nosso bem e a gente não procura fazer por merecer. Embora ele nos convença, nos mostra os nossos erros, nos mostra os nossos atos errados, e a gente até a princípio se arrepende, mas depois começa a fazer tudo de novo. Não, você se arrependeu, se reverteu, se converteu, se transformou, não volte mais à prática. O próprio apóstolo Pedro diz, aleluia, que quando nós conhecemos, nós éramos ignorantes, agora que conhecemos e nós voltamos para trás, nós somos comparados a um cachorro que vomita e volta ao próprio vômito, ou uma porca depois de lavada volta ao próprio espojadouro de lama. É isso que o Senhor não quer. Por isso que o Espírito Santo, ele se entristece, que não quer ver a gente sujo, a gente feio, a gente contaminado, a gente poluído, a gente todo embaraçado com as coisas do mundo. Não, o Senhor nos pede: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Não existe perdão se não houver arrependimento e conversão para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, guarde esta mensagem é para o teu bem, é para a tua salvação. Compartilhe este vídeo com os teus amados irmãos, jogue pelo Facebook, compartilhe no WhatsApp, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação e vamos tocar o barco para frente, vamos levar a mensagem de Deus por intermédio das redes sociais. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Fique com Deus em nome de Jesus.